Olá galera, tudo bem? Aqui é a Carol da Viravolta e esse aqui é um vídeo para responder uma pergunta que já me fizeram muitas vezes, que é: Carol, o que você fazia na sua vida passada, né? Quando eu falo vida passada, com o que você trabalhava? E eu quis fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que tem várias coisas que eu gostaria de falar nessa resposta e eu acho que através dela eu vou conseguir trazer várias reflexõezinhas que eu acho que são muito importantes pra vida. Mas antes da gente seguir aqui com o vídeo, eu já vou te lembrar pra você não esquecer de se inscrever, de apertar o sininho aí e também de você me acompanhar lá no @Projeto Viravolta no Instagram, onde você vai poder acompanhar a nossa vida vivendo dentro de um motorhome e onde eu faço também várias reflexões de vida, porque eu adoro filosofia de bar, adoro filosofia de bar. Bom, mas antes de dizer o que eu fazia na minha vida passada, vou dar um breve resumo de como eu cheguei lá. Então, bom, eu sou virginiana, então sempre fui super estudiosa. Não era estudiosa porque eu gostava de estudar, não. Era estudiosa porque eu era esperta. Eu falava, cara, tem que fazer isso, então vamos fazer logo, vamos fazer direito pra não ter retrabalho, entendeu? E boa parte do meu primeiro grau eu estudei em escola pública. Meus pais nunca foram de situação extrema, acho que a gente sempre foi classe média, mas o meu pai sofreu muito na época do golpe do Collor, aquele golpe, ficou super famoso no Brasil. E depois eu fiz faculdade, cursei faculdade de marketing numa faculdade particular e eu ganhei bolsa, porque eu fiquei entre os primeiros colocados da prova e consegui entrar com pedido de bolsa. Eu tinha bolsa de 100% na faculdade e eu fazia 2 horas de ônibus todo dia, gente, pra ir e pra voltar pra faculdade, durante 4 anos. E depois eu passei num programa de trainee, quando eu tinha 24 anos, eu passei num programa de trainee numa multinacional, concorrendo com 20 mil pessoas. E foi aonde eu desenvolvi a minha carreira, numa multinacional. Foi uma experiência incrível, eu aprendi pra caramba, eu trabalhei com várias coisas diferentes, porque eu comecei trabalhando com vendas, depois trabalhei com trade marketing, depois com marketing. Eu fui expatriada por 1 ano na Suíça. Em termos financeiros foi maravilhoso, foi a primeira vez, né, quando eu fui lá trainee, que eu tive o melhor salário que eu tinha tido antes na minha vida, e depois eu fui crescendo financeiramente e tudo mais. E eu acho que na faculdade existe meio que uma idealização desse mundo de trabalhar em empresa, porque principalmente as faculdades associadas à administração, marketing, economia, meio que a maioria vai pensar o quê? De trabalhar num escritório, assim, numa empresa, né? A maioria tende a ir para esse caminho. E meio que você tem uma idealização, de como seria viver nesse mundo, trabalhar nesse mundo. Eu tinha um pouco disso também. E foi uma experiência muito legal, de fato. Eu tive momentos, eu tenho lembranças muito boas, na verdade, desse tempo que eu tive lá, trabalhando na multinacional. Mas, gente, durante toda essa minha história trabalhando em multinacional, eu trabalhei para a indústria do tabaco. Polêmico, sim, polêmico, indústria polêmica, mas eu não vou falar empresa, o nome da empresa, nem veio me perguntar, eu acho que não é ético, acho que não tem nada a ver, não cabe aqui falar, não faz a menor diferença, então nem adianta deixar nos comentários porque eu não vou responder sobre isso, entendeu? Na verdade eu gostava muito da minha empresa, onde eu trabalhava, aí sempre vai ter aquela pergunta, mas que horror, você trabalhava pro cigarro, isso não te incomodava? No princípio, não me incomodava, pra mim era muito consciente que a gente estava vivendo naquele momento numa realidade onde todo mundo sabia que o cigarro faz mal. No momento em que eu cheguei na indústria, não escondia isso. Então, pra mim, era uma escolha da pessoa. Eu falava, a pessoa sabe que tem esse mal, ela faz se ela quiser, é a opção dela. Mas com o passar do tempo, esse meu sentimento foi mudando. E eu já não conseguia mais pensar dessa forma como eu pensava lá no início. Começou a me incomodar. Porque eu comecei a me perguntar, eu falei, poxa, tanta coisa pra fazer no mundo, tanta coisa, por que é que eu vou trabalhar com uma coisa que faz mal pras outras pessoas? Ainda que seja a escolha dela. Por mais que eu achasse que a empresa fosse justa, fosse correta, eu não queria mais me envolver com aquilo. Aquele sentimento começou a me incomodar muito. E eu não sentia mais que estava tudo bem e que era normal. E aliado a isso, eu comecei a viver um estilo de vida muito pesado, que tinha muito estresse, que eu trabalhava muitas horas por dia. Então, trabalhar 14 horas por dia, 12, era normal. Eu tava sempre longe das pessoas que eu amava, eu me mudei 5 vezes quando eu trabalhava nessa multinacional, né? Eu tava sempre pipocando de um lado pro outro. Até que essa parte de mudar, eu não acho tão ruim, assim, eu gosto de mudança, mas eu tava sempre longe das pessoas que eu amava. Então, o Alexi, eu fiquei mais de 1 ano namorando com ele, vivendo longe dele por causa da empresa. E eu comecei a ter esse sentimento de tipo, eu não quero mais estar longe das pessoas que eu amo, as pessoas que eu quero conviver sempre, eu não quero mais estar longe delas. E pra piorar, eu tava começando a ter vários problemas de saúde. Eu tinha gastrite, refluxo, que era devido ao nível de estresse que eu vivia na empresa. Todas essas coisas, né, aos poucos, a gente vai tendo sinais, né? A vida vai dando sinais, o nosso corpo vai dando sinais, né? A nossa
cabeça vai dando sinais. E aos poucos eu fui recebendo vários desses sinaizinhos que aquela situação já não estava mais legal pra mim. Eu comecei a entender que faltava equilíbrio na minha vida naquele momento. Eu era um peixe fora d'água. Na verdade, gente, eu nunca fiz parte desse mundo de empresas, de multinacional. Na verdade, depois eu comecei a observar, era muito claro pra mim como desde o meu ano de trainee, quando eu entrei, eu já tinha muitos sinais de que eu não pertencia àquele mundo. Mas no início a gente tá empolgado, né? Porque a gente idealizou, a gente quer viver aquilo, e a gente vai ignorando esses sinais. Só que à medida que os sinais vão se acumulando, chega uma hora que você começa a ficar mais esperto, entendeu? Aquele mundo, ele nunca se conectou com os meus valores, com a minha essência. E o que acontecia é que a gente é sim embriagado pelo mundo que a gente convive. Se a gente tá vivendo com pessoas, ou no estilo de vida, com pessoas, com situações que conectam com a nossa visão de mundo, com os nossos valores, a gente tende a brilhar, a gente tende a se sentir mais empoderado. E quando a gente tá num mundo que fica embriagando a gente muito desconectado disso tudo, e que pior, faz ressaltar na gente o pior da gente, a gente vai sentindo uma baixa de energia muito grande e que afeta inclusive a nossa saúde, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Aquele mundo tava me embriagando de coisas ruins pra mim. Toda aquela competição do mundo corporativo, muitas vezes jogo sujo, aquela ambição desesperada, do vale tudo pra poder chegar onde a gente quer, aquela corrida louca pra ter mais, pra ter o quê? E o que aquilo vai me trazer em troca? Todos aqueles valores que são muito claros, assim, que acontecem com muita naturalidade nesse mundo de multinacional, de grandes empresas, ele tava desenvolvendo coisas ruins em mim. E perceber aquilo foi muito bom pra mim. Perceber que eu tava um peixe fora d'água e que aquilo não conectava comigo foi um passo muito importante. E depois eu começar a entender o porquê que eu tava fazendo tudo aquilo ali, né? Por que eu tava me matando de trabalhar? Por que eu tava doente de trabalho? Por que eu tava trabalhando aquelas horas todas? Por que eu tava longe de... Pra quê? Eu não queria ser diretora de coisa nenhuma. Eu não queria ser CEO de coisa nenhuma. Eu não tinha essas ambições na minha vida. Gostava do que eu fazia, eu me divertia, eu gostava da equipe que eu trabalhava, eu tinha prazer naquilo, mas eu tava dando um empenho muito grande, como se fosse uma pessoa que tava ali querendo crescer. E eu não tava querendo crescer, na verdade. Então imagina, me matar de trabalhar pra crescer, pra ser uma coisa que eu não quero ser, pra trabalhar numa indústria que faz mal pras pessoas, pra viver num mundo que tá me embriagando, florando o pior de mim, não faz o menor sentido, entendeu? E eu comecei a entender todos esses sinaizinhos, comecei a juntar as peças e deu aquele estalo que gerou a minha crise existencial. E foi a partir dessa crise existencial que eu acabei tomando a decisão de viajar ao mundo, pra repensar minha vida, pra me rever, e isso que fez eu chegar hoje aqui, como eu sou grata por toda essa jornada que eu vivi. Então, ó, eu falo da minha vida passada, quando eu boto lá, sempre boto no Instagram, entre aspas, que eu boto vida passada, pode ter esse meio coisa de deboche e tudo mais. Eu não odeio a minha vida passada, entendeu? Eu não tenho remorso, eu não tenho nada disso. Na verdade, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Isso que eu vivi na minha vida passada foi extremamente importante pra mim. E foi importante por 3 razões. A primeira delas é uma coisa que eu já tinha mencionado aqui antes. A gente idealiza as coisas. E a gente precisa viver aquilo na pele pra entender a realidade. Então, lá na minha faculdade, eu idealizava alguma coisa sobre esse mundo, né? Eu achava que era um mundo que podia me trazer sucesso, eu achava que era um mundo de glamour, eu fantasiava coisas na minha cabeça, e foi importante eu viver isso na minha vida pra eu entender que eu não queria aquilo pra mim. Porque senão eu ia passar a vida inteira pensando, e se eu tivesse ido trabalhar numa multinacional? Então foi importante eu viver pra ter a minha resposta. E aí coube a mim a ter consciência e acordar no momento que eu percebi, olha, em algum momento isso pareceu importante, mas agora eu entendi que não é, e tá tudo bem. Segunda razão, tudo que acontece na nossa vida tem um papel muito importante pra nossa evolução humana. Tudo que a gente experienciou na vida vai trazer aprendizado, vai trazer evolução pra nossa jornada. E isso que aconteceu na minha história teve sim um papel muito importante pra estar onde eu tô hoje. E terceiro, o legado, gente. Toda experiência que a gente vive deixa um legado. Olha todo o conhecimento que essa experiência da vida passada trouxe pra minha vida. Olha o dinheiro que eu consegui fazer. Sim, tudo que eu realizei depois, a minha viagem, a refazer a minha vida, foi fruto de todo aquele meu trabalho, de todo aquele meu empenho pra construir a minha vida financeira. E isso tem valor pra minha história. Foi graças a isso que eu consegui realizar
realizar tudo que eu realizei hoje, sabe? E um outro legado maravilhoso, as pessoas. Cada experiência que a gente vive na vida traz pessoas pra nossa vida, faz pessoas cruzarem o nosso caminho. E todas as pessoas que cruzam o nosso caminho trazem e deixam alguma coisa importante pra gente. E olha quantas pessoas maravilhosas entraram na minha vida por conta disso tudo que eu vi na minha vida passada e que fazem parte da minha vida até hoje. Não importa se a gente vive coisas boas ou coisas ruins na vida passada, mesmo os eventos ruins, eles vão deixar essas 3 coisas que eu falei aqui pra nossa vida no futuro. Viver tudo isso na minha vida foi sim muito importante pra mim e teve muita importância nos próximos passos, no que ia acontecer. Porque assim, eu preciso ser bem sincera. Depois que eu cheguei a todas essas conclusões, que meu sentimento foi mudando, quando eu fui viajar ao mundo, eu tinha um sentimento de dívida. Eu sei que a gente vai falar, ai, Carol, besteira, que dívida, que nada, mas eu tinha. Por ter trabalhado tantos anos fazendo uma coisa que não era benéfica pro ser humano, eu fiquei com um sentimento de dívida com o mundo, assim. E eu saí com essa coisa na minha cabeça. Isso não era um peso pra minha vida, eu não sofria com isso, eu não tinha depressão. Não era uma dívida pesada, mas era uma coisa que ficava ali cutucando. E durante a minha jornada lá viajando o mundo, essa reflexão, ela foi muito importante pra mim, porque ficou muito claro pra mim e ficou decidido ali naquele momento de que eu só queria fazer coisas que fizessem bem pra outras pessoas. Eu não queria mais fazer nada, botar as minhas mãos em nada que pudesse fazer mal a outros seres humanos, mesmo que fosse uma escolha consciente do ser humano, mesmo que fosse um jogo limpo, claro, não interessa, eu não queria me envolver com aquilo. Eu podia ajudar uma pessoa só, fazer bem a só, mas era melhor pra mim fazer bem pra uma pessoa do que fazer qualquer coisa que fizesse mal a não sei quantas, não importa. E como essa consciência, essa escolha foi muito importante pra mim, gente, porque isso estava conectado com vários outros valores e prioridades da minha vida. E enquanto eu não assumisse essa escolha e eu não tivesse clareza dela, ia ser muito difícil eu trilhar um caminho na minha jornada que fizesse sentido pra mim e que estava conectado com o que realmente era mais importante pra mim. Então eu falo esse termo tipo de vida passada, né, com humor e tudo mais, porque eu realmente sinto uma vida muito diferente. Parece que foi não sei quantas vidas atrás. Não do meu jeito, assim, meu jeito é o mesmo, mas eu me sinto diferente comigo mesma e com a forma que eu tenho de levar a vida. E isso fez com que a minha vida, a realidade da minha vida mudasse completamente da vida que eu tinha antes. Então por isso que eu tenho esse jeito de falar da minha vida passada. E eu não vou parar de falar, eu vou continuar falando assim, entendeu? Porque eu sinto muita diferença. Porque a verdade é que lá na minha vida passada, eu tava vivendo o sonho de outra pessoa, eu não tava vivendo o meu. Hoje, eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais genuína, eu sou 100% eu, assim, eu sou muito mais fiel ao que eu acredito, ao que eu sinto, a minha visão de mundo, eu sou muito mais livre. Eu me sinto com uma energia completamente diferente. E eu sinto uma conexão absurda com os meus valores, com os meus ideais, com a minha visão de mundo, assim, que me traz uma tranquilidade pra vida, assim, sabe? Eu sinto muita leveza que eu não sentia antes. E a viagem, sim, ela teve um papel muito importante nisso, sabe? Ela conseguiu me tirar daquela cegueira que eu tava. Porque, assim, eu comecei a ter vários sinais que eu falei, né? Os sinais foram se acumulando, eu comecei aos poucos enxergando. Mas é muito difícil a gente ver uma situação com clareza total quando a gente tá vivendo dentro dela. Por causa daquela embriaguez que eu falei, né? E a viagem, ela me tirou daquela realidade pra me levar pra fora. E ela fez com que eu conseguisse enxergar a minha vida lá que eu vivia como se fosse um filme. Você assiste como uma pessoa de fora, entendeu? Você não tá mais envolvida naqueles sentimentos. Por que é tão difícil, às vezes, a gente mudar de vida quando a gente tá dentro da embriaguez? Aqueles sentimentos te confundem, eles não deixam você enxergar com clareza. Então a viagem, ela teve esse papel muito importante pra mim. E é por isso que eu falo pra muitas pessoas. Tem pessoas que quando sentem esse ímpeto, eles já conseguem enxergar caminho pra mudar a vida e conseguem ter a força pra isso. Tem muita gente, talvez a maioria, que não consegue, o que é normal por causa disso que eu falei. E pra essas pessoas eu falo, quando a gente tá completamente perdido e não consegue enxergar, a gente precisa sair dessa realidade, sair da cegueira. E a viagem de longo prazo, ela é muito poderosa nesse sentido, porque ela ajuda muito nesse processo, além de vários outros que eu falo de várias formas aqui em vários vídeos e tudo mais. Então a viagem, sim, ela teve um papel muito, muito importante pra mim, como eu sou grata de tudo que aconteceu, né? Aí tem uma pergunta que eu acho que muita gente pode estar se fazendo assim, mas Carol, se você precisasse voltar a trabalhar numa empresa, numa multinacional, você voltaria? De fato, eu não acho que essa seria uma escolha minha, mas se eu precisasse, por alguma razão, se eu precisasse voltar a trabalhar, eu voltaria. E quer saber mais? Eu acho que se eu voltasse a trabalhar numa multinacional, seria completamente diferente do que como eu era antes. Eu lidaria com essa situação de forma completamente diferente. Porque agora eu sei respeitar quem eu sou, eu entendo o que eu quero, eu sei ser essa pessoa livre, a minha essência, ela é livre e eu consigo ser livre em qualquer lugar. Hoje eu tenho a maturidade e as habilidades necessárias para viver em qualquer realidade, em qualquer mundo, mantendo a minha essência,
a minha originalidade, o que é importante pra mim, os meus valores, mantendo isso mais forte do que qualquer outra coisa. Naquele momento que eu tava lá na minha vida passada, eu não tinha essa maturidade e eu não tinha essa habilidade, claro, porque a gente é muito jovem. Então é isso, vocês já sabem agora o que eu trabalhava na minha vida passada, mas eu espero que esse vídeo já tenha deixado alguns pensamentos, reflexões legais que possam ajudar na sua vida, porque a gente tem que entender que a gente nunca tá sozinho. E é bom quando a gente escuta a história de uma outra pessoa e aquela história ajuda a reorganizar os nossos pensamentos, ajuda a gente a pensar por um ângulo que a gente não tinha pensado. Então eu acho que esse tipo de vídeo pode sempre ajudar muita gente. Então, ó, deixa um comentário aí se você tem mais curiosidades que eu posso responder pra tentar, através da minha experiência, da minha jornada, ajudar vocês de alguma forma. Então deixa aí nos comentários que eu vou olhar pra tentar criar outros vídeos nesse sentido de responder. Não esquece de se inscrever no canal e de indicar pra outras pessoas o canal, que isso ajuda muito a Viravolta. Não esquece de me seguir no @Projeto Viravolta lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!